exigente, o amor é exigente. Olá, como vai você? Cada vez melhor? E que dia é hoje? O primeiro dia da sua nova vida? Estamos muito contentes em estarmos aqui mais uma vez para gravar um programa exclusivo de Amor Exigente para vocês. São tantas pessoas que têm nos falado sobre a importância do programa, que têm nos escrito, nos cumprimentado, sugerindo pautas. É muito bom. E é muito bom que vocês estejam sempre conosco, na TV, no portal, com as nossas revistas. Olha como elas estão cada dia mais bonitas. E nossos cursos estão cada vez melhores. Hoje começamos a tratar um assunto muito especial. Quem nos dá os detalhes é Romina Cerchiaro, a nossa jornalista, que também é coordenadora de subgrupo de cônjuges de amor exigente, lá na Zona Norte de São Paulo. Romina, você está cada vez melhor? Sim, estou cada vez melhor. E você que nos assiste, também está? Você já conhece o Amor Exigente? Este programa de proteção social, há 27 anos, vem ajudando familiares de dependentes químicos a encontrarem formas de lidar com a doença e de obterem qualidade de vida através dos 12 princípios básicos, dos 12 princípios éticos, da espiritualidade e dos grupos de ajuda. O AE também auxilia dependentes em recuperação e faz prevenção com pais, jovens e crianças. Um dos trabalhos que surgiu no AE, em virtude do olhar diferenciado que o programa lança para cada indivíduo, foi o subgrupo de cônjuges, especialmente desenvolvido para orientar parceiros de dependentes químicos. O subgrupo é um espaço único para a partilha de questões relativas à vivência da relação entre namorados, noivos, marido e mulher. E para falar deste importante trabalho de AE, nós vamos receber hoje algumas coordenadoras de subgrupo de cônjuges. Lourdes Maria Monteiro, de Campinas. Bem-vinda, Lourdes. Obrigada, dona Mara. Kátia Vilaça, de Pindamonhangaba. E nós temos também a Romina, que é coordenadora de subgrupo de cônjuges. Vocês são muito bem-vindas. E nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Olha, queria começar com você. Sim. Como surgiu esse subgrupo, Lourdes? Conte para a gente. Então, a busca pelo grupo de apoio por parte das esposas, das namoradas, enfim, das companheiras dos dependentes, né, foi se tornando cada vez mais frequente. E foi assim uma demanda, a demanda exigiu que se criasse um grupo para tratar a parte. É verdade. Isso. Você sabe que começou, Lourdes, lá em Porto Alegre. Isso, exatamente. Foi com um grupo de meninas que não quiseram estar com as famílias. E aí a diferença do subgrupo, elas se sentiam tão bem entre elas, que nós começamos a multiplicar isso. E aí fizemos um subgrupo em Campinas que deu muito certo também. Isso há 15 anos atrás. Depois nós paramos um pouco e recomeçamos quando você chegou, não foi? É, o que foi muito bom, né? E é um grupo que tem, assim, ampliado bastante, tem evoluído, as pessoas estão se envolvendo e a gente percebe que há um comprometimento. E isso só fortalece o grupo. Das esposas? Das esposas, que hoje o nosso grupo é grupo de cônjuges, porque felizmente, né, os homens, os maridos, enfim, estão também tomando partido desse grupo e dessa busca. Que coisa boa! Muito Quantos bom. homens e quantas mulheres vocês têm? A proporção de mulheres é maior, né? Até talvez porque temos uma sociedade machista, então há uma dificuldade sim dos homens aceitarem e aí sair em busca.
Mas, felizmente, a gente percebe que isso vem evoluindo, né? Os homens têm saído em busca, têm se proposto a ajudar as suas parceiras, até porque, como é o símbolo do amor exigente, é uma troca. Então, na medida em que eu ajudo o meu parceiro, eu também estou sendo beneficiado com isso. É verdade. Então, eles estão percebendo isso. Então, hoje eu diria assim que tem 60% de mulheres, 40% de homens no nosso grupo de Campinas. Mas já é uma proporção muito alta, né? Muito bom, muito. Porque vocês sabem que a maioria são grupos de esposa e só. E só. Por quê? Porque os maridos, além de não quererem se expor, muitos deles, especialmente os mais velhos, nós sabemos, Lourdes, que eles chegam, não ficam no grupo. Sim. E arrumam outra mulher. Eles não permanecem num relacionamento com todo mundo ali, com a mulher dependente, isso. com a parceira deles dependentes. Então, por isso as mulheres ficam. As mulheres vão para ajudar seus parceiros, de fato. Mas o homem dá um dinheirinho qualquer lá para ela e arruma outra e mantém mais ou menos ela e os filhos, não é? Os filhos, Mas o bom é que os homens estão enxergando que vale a pena para a família eles partilharem, eles participarem e cooperarem com a recuperação da parceira. Isso é muito importante. É a reciprocidade. É verdade, Lourdes. É isso. Kátia, como é que você vê a diferença, o diferencial dos grupos, dos subgrupos de cônjuges e dos subgrupos de pais? Qual é a diferença? A diferença maior é na identificação, porque acho que como a senhora mesmo falou, né, que o grupo de Porto Alegre, as meninas não queriam ficar com as famílias. Ficar com as famílias, eu acho que é isso que acontece no subgrupo de cônjuges. Nós, em Pinda, nós somos um grupo de mulheres, né, não temos ainda maridos, namorados, mas assim, a diferença é na identificação da partilha, onde eu consigo escutar realmente aquilo que tem mais a ver com a própria vida, com o próprio relacionamento, né? A troca das questões conjugais. Que não se passa lá entre... Porque, em geral, a esposa fica no grupo da mãe do dependente. E sabe o que algumas me confessaram? Elas disseram, Dona Mara, eu posso ser ex-mulher dele, mas a mãe não tem jeito de ser ex-mãe. Então, os programas, os problemas, a vida da mãe é muito mais complicada em relação ao dependente do que a vida da esposa. Eu não vejo isso como verdade. Eu vejo que é tão difícil para uma como para outra e que as questões têm que ser tratadas individualmente. Romina, você no seu grupo, como é que vocês tratam todos esses assuntos? E você acha que os problemas entre o dependente e a mãe é maior do que os problemas entre a esposa e o dependente? Bom, em primeiro lugar, nosso grupo também é um grupo só de mulheres, nós ainda não tivemos a presença de nenhum homem, né? Mas ali, assim, o que é tratado de diferencial, ou seja, aquilo que não poderia ser tratado num subgrupo de pais, eu vejo muito a questão da sexualidade, da afetividade e questões realmente em relação aos pais. Tem coisas que as esposas não vão falar na frente da mãe, do pai. Existe aí uma questão que precisa ser preservada, né, que não tem como ser falada. Em relação a essa questão do sofrimento, de ser mais da mãe ou da esposa, eu penso o seguinte, se a esposa se separar, ela pode continuar não tendo sofrimento com aquele parceiro, mas se ela não se cuidar, ela vai continuar tendo a sua codependência e poderá repetir esses comportamentos com outros. Então, o problema dela continua sendo de muita importância.
E tem que ser trabalhado, Tem que ser trabalhado, independente do fato dela estar com o dependente em recuperação ou não. O problema da mulher codependente, ela precisa estar sempre se observando para não cair nos mesmos padrões de repetição, de busca de parceiros com comportamentos inadequados. E não só isso, manter o padrão e buscar outra vez um dependente, mas ela também com os filhos, com o trabalho, ela tem um comportamento distorcido, meio codependente. Isso eu tenho notado de uma maneira geral. As mães que não tratam a codependência e se tornam voluntárias nos grupos, elas são voluntárias um pouco adoecidas. Elas têm que estar atentas para não terem comportamentos desviados dentro dos grupos onde elas estão inseridas. Isso é uma coisa importante, viu? Lourdes, e para você, quais as principais queixas desses parceiros dentro do subgrupo de cônjuges? Então, quais são os assuntos que vocês tocam mais? O que a gente percebe, porque na verdade o subgrupo de cônjuges, os problemas se assemelham, né, aos demais grupos. Como disse a Romina, o grande diferencial é o relacionamento, que é outro, né? Mas o que nós percebemos que as queixas se fundamentam mais na questão da resistência de admitir, ou seja, a negação de que o problema existe, né? E da questão também dos filhos, porque nesse relacionamento, geralmente, há casais sem filhos, obviamente, mas geralmente há filhos. Então, tem aquela preocupação do que eu estou passando para o meu filho, para a minha filha, para as minhas crianças, vivenciando um problema, um conflito, perdida no meio dessa situação. Que referencial eu estou passando para esses filhos? Sim. Isso é preocupante. A gente percebe que os parceiros se preocupam com isso, tanto os homens quanto as mulheres. Eles estão, então, preocupados com as crianças? Sim, porque acaba refletindo, não tenha dúvida, né? Se estamos todos no mesmo ambiente e há um desencontro, um conflito ali, todo mundo é afetado. Então, nós parceiros, eu falo por mim também, que eu também tenho filhos, nós temos essa preocupação. Qual é o referencial que nós estamos passando para esses nossos filhos? Sei. É um problema. Kátia, como é que você vê que o amor exigente pode ajudar as pessoas que nos procuram em relação a isso que a Lourdinha acabou de colocar? Eu penso que até os princípios, né, trabalhados, vivenciados a partir de muita honestidade consigo mesmo e com o outro. É vivência mesmo desses princípios, é isso? Kátia? Isso, vivência dos princípios. Só assim que você consegue buscar qualidade de vida, né? Que eu acho que é um dos objetivos maiores do amor exigente, é essa busca pela qualidade de vida. E em relação ao outro, ao parceiro, nada mais é que é isso, que a gente está lá buscando qualidade de vida. Então, em primeiro lugar, da questão da honestidade. Ser sincera consigo, admitir que tem as dificuldades, existe um problema e aí... Que é codependente, não é, Que é codependente, que você precisa se tratar. O problema não é o outro. O problema está com você também. Olha que coisa importante isso que a Kátia está nos colocando. O problema não é só o outro. O problema está com você também. Sabe? E se alguém tem que mudar, é você, esposa, parceira de um dependente químico, para que você possa apoiá-lo e especialmente tratar os seus filhos e criar um ambiente que seja um ambiente funcional. Romina, como funciona a questão do retorno nos subgrupos de jovens?
Também baseado na questão dos princípios, né? Então, além das nossas experiências compartilhadas, que não são colocadas como conselho, mas como funcionou para nós, o retorno vem sempre em cima do princípio, como o princípio, na prática, no dia a dia, pode auxiliar na mudança da situação. Romina, e nós vamos trabalhar um pouco os princípios com enfoque em subgrupos de cônjuges? Sim, vamos. A senhora fala aqui no programa? Vamos nos próximos programas falar sobre isso para que fique claro para as pessoas como que existe, inclusive, uma adaptação dos princípios aos subgrupos de cônjuges. Então, nós vamos estar falando sobre isso nos próximos programas. Isso é muito importante, hein, gente? E as metas, Lourdes, Maria? As metas são diferentes dos demais grupos? Como é que vocês trabalham a questão da metodologia do AE? Segue exatamente a pauta dos pais? Vocês falem um pouquinho da metodologia, porque eu gostaria muito que as pessoas sentissem que, se elas quiserem fundar um grupo, por onde elas começam? O que elas devem fazer? Quanto à metodologia, ela não pode ser diferente. Afinal de contas, ela é um subgrupo do grupo Amor Exigente. Então, ela tem que ser fundamentada, né, na metodologia do Amor Exigente. O que acontece é que vai se adaptar, como disse a Romina, a cada realidade, né? Então, vai haver adaptação. Mas não pode nem deve ser diferente, senão vai deixar de ser uma metodologia de amor exigente. E as metas, também com as metas, até porque a meta é um compromisso consigo mesmo. A minha meta é um compromisso que eu assumo para comigo, não posso incluir o outro. Ela pode até me beneficiar, pode não, deve, né? O propósito é esse. Vai me disciplinar, vai me trazer alguma satisfação, motivação, enfim, o propósito dela é me auxiliar no processo de ser cada vez melhor. E com isso, vão certamente contagiar o outro. O outro entra nesse processo do contágio, vamos dizer assim, né? Mas não pode ser diferente da metodologia. Então, o que nós podemos passar para você que está nos acompanhando, que se você tem um grupo de pais e tem lá 2 ou 3 esposas, vá com elas para um subgrupo de cônjuges e trabalhe o amor exigente exatamente como ele é. Seguindo toda a primeira parte da reunião, estão todos juntos. Sim. Lá, aqueles 40 minutos, certo, não é? Sim. Em seguida, os subgrupos e o princípio com o enfoque daquela semana. Primeira semana eu, primeira semana o outro, a família. A terceira semana a comunidade, o grupo, o trabalho. E a quarta semana a ética. E é nesse enfoque que cada parceiro trabalha o amor exigente para a vida dele. Kátia, e o acolhimento? Como é que vocês fazem o acolhimento no grupo? O acolhimento é primordial, né? Nós fazemos, a princípio, reforçando muito a questão que já é falado nos primeiros 40 minutos, que é do sigilo. Então, a importância de quem está chegando saber o quanto é sigiloso a sua partilha, o seu relato, a sua experiência. E também como é importante fazer silêncio em relação à história que o outro está trazendo. Não pode ter, assim, um blá, blá, blá aqui do lado, né? Não, porque senão você acaba desrespeitando quem está contando verdade. A sua experiência, trazendo sua experiência. E algo que nós fazemos também é deixar a pessoa muito à vontade. Se naquele primeiro momento ela não quiser contar a sua história, não quiser falar, só quiser escutar,
é permitido, ela fica à vontade para se colocar. Porque ela pode vir 2, 3 reuniões e silenciar, mas vai chegar um momento que, de acordo com a escuta dela, com o que ela sentir à vontade, ela vai trazer um relato, vai contar um pouquinho por que está ali. Isso é importante. O acolhimento em qualquer grupo de amor exigente ou subgrupo é a forma mais importante que nós temos de atrair e fazer com que as pessoas permaneçam. Sabe, gente, eu estou tão feliz de vocês estarem me escrevendo, contando tanta coisa como vocês têm me dito cada vez que nós nos encontramos. E hoje eu estou com uma cartinha aqui, lá da Angélica. Eu acho que ela é de Pará de Minas, pertinho de Divinópolis. Olá, dona Mara, sou Angélica, voluntária do grupo de AE de Pará de Minas, da Regional de Divinópolis. Ela e todo o grupo dela está lá no Amor Exigente de Pará de Minas, que foi fundado pelo padre Amarildo. E está lá funcionando e tem início as reuniões com o nosso programa da Rede Vida. Olha que interessante. Ela pega o programa e põe no meio, na palestra no começo. E como ela, Angélica, tem a Terezinha, o Osvaldo, a Graça, a dona Geralda, a dona Aparecida, a Marilândia, todo mundo assistindo o programa. Muito obrigada, viu, gente? Ô, Romina, estamos chegando ao final do programa. Pena, só queria fazer uma pergunta, uma coisa que é bastante importante no grupo que eu noto, né? Quando nós perguntamos para as parceiras como foi o seu dia, como foi sua semana, o discurso é sempre, então, ele fez isso, ele fez aquilo, e ele. Quando a gente fala, mas e você? Ah, comigo está tudo bem. Então, assim, essa dificuldade em trazer o olhar para si, eu creio que é um dos maiores obstáculos que a gente tem. Vocês sentem isso também? Algumas vezes sim, né? Mas a gente percebe que aquelas pessoas que perseveram no grupo vão mudando essa postura. Isso é muito bom, né? Aquelas que vão mais frequentemente, mais assiduamente, ou que assumem o compromisso de que frequentar é necessário, a gente percebe essa mudança, que elas vão deixando de focar o outro com exclusividade e passam a olhar para si também. Mas isso é uma evolução, e essa evolução é conseguida pela perseverança no grupo. A frequência, né? É importante. É necessário. Como sempre, não é? Como sempre. Amor exigente funciona, dá certo, se você vivenciar o programa e se você perseverar no grupo. Senão, sozinhas, nós não conseguimos. De fato, não conseguimos. Agora, vocês continuem conosco, viu? Porque nós chegamos ao final do programa, mas nós teremos, durante esse mês, outros programas com as mesmas convidadas, falando de subgrupos de cônjuges, ou subgrupos de esposas, porque a maioria só tem as esposas. Mas nós queríamos muito que vocês participassem conosco. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, Romina, Lutz Maria, Obrigada. Kátia. Vocês foram ótimas, muito boas mesmo. É muito bom tê-las conosco para tratarmos deste assunto tão importante. E a participação de vocês é essencial para inspirar outros líderes a fazerem o que vocês estão fazendo. A presença de vocês deve continuar e eu agradeço sinceramente. Viu? Obrigada. E você, conte conosco. Nós contamos com você também. O amor é exigente.
existe o amor.